Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos finalmente terminar essa bagaça aqui. Vou começar até cedo para não demorar muito essa porra. Enfim, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos que começou o liberalismo a ganhar força à medida em que ele foi entrando na política e foi ganhando dinheiro e foi comprando, foi que nem a máfia, foi ganhando dinheiro e foi comprando política e foi entrando na política e toda aquela putaria que a gente já conhece. Enfim, coisas importantes que vocês nunca devem esquecer é uma reflexão que eu vou deixar para vocês aqui, logo de início, logo de cara aqui, sobre a questão de papéis. Isso aqui é algo muito interessante. Como a nossa mente funciona exercendo papéis. Isso é uma coisa que preocupou muito minha cabeça durante muitos anos. Porque sempre existe aquela máxima. Você já deve ter escutado muito essa máxima aqui. Você quer saber quem é quem? Dê poder a ele que você vai saber. Só tem como você saber quem é quem à medida que você dá poder a essa pessoa. E eu sempre vi essa frase como algo muito simples. É muito simples. Como se fosse assim, algo simples. Ah, você vai dar poder, tal. Aí o cara vai virar filha da puta ou não. Mas na prática, existem muitas coisas quando você está em grupos. Isso é algo importante de você pensar. O comportamento de um grupo ou de um papel é diferente. A forma como você vai pensar é diferente. Não é a mesma coisa, por exemplo, um movimento social e um político. E isso é que é interessante, porque é exatamente isso que Lênio Strecker está demonstrando aqui, no meio do seu livro aqui. Porque existe aqui uma diferença entre o pessoal liberal que não estava na política e o pessoal liberal que estava dentro da política. O liberal político. É bom eu salientar isso aqui para vocês, eu mostrar, como fala na matemática, eu botar em evidência isso aqui para vocês verem que o jogo, quando você está na política, é outro. Existem desafios diferentes, existem formas de você ver as coisas que você não via em um movimento social. Então é bom eu deixar isso aqui para vocês refletirem de como é uma pessoa normal e uma pessoa exercendo papéis, principalmente papéis sociais. Como é que muda a cabeça dessa pessoa? Por exemplo, uma pessoa estudando para concurso público e uma pessoa que já tem 10 anos dentro de uma máquina estatal. Como é que essa influência de exercer trabalho, ela modifica a forma como a gente pensa, a forma como a gente age e como as regras do jogo elas mudam. Como você vê outras coisas que quando você estava dentro de um movimento social, por exemplo, você não consegue ver. Mas quando você está dentro dessa manivela política, você vê, você consegue perceber coisas que você não percebia lá. Por isso que existe muita coisa dentro da política que o pessoal nem sonha que acontece. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui a França. Um ponto interessante. Por que aconteceu a Revolução Francesa? Por que não poderia ser em outro canto? Isso aqui é um ponto muito interessante de você pensar. Por que não poderia ser em outro canto, cara? Que nem na filosofia. Por que a filosofia teve que vir da Grécia? Por que não poderia ser, por exemplo, no Egito? São esses tipos de pergunta que ninguém faz. Só sabe seguir a porra de uma cartilha. Só sabe ser a porra de um robô. E é por isso que eu estou aqui, para fazer esses tipos de pergunta. E agora eu vou responder para vocês. Porque a França estava botando no toba, sem dó, de todos os lugares lá onde tinham monarquias absolutistas. França é que estava botando no toba sem dó mesmo. Botando para gerar no toba e foda-se. Que nós temos a ideia da França pré-revolucionária, onde o clero e a nobreza não pagavam imposto, velho. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é o quê? Vocês viram nos vídeos anteriores aqui, o Lênio Strecker. O que o Lênio Strecker estava dizendo? Estava dizendo que foi o liberalismo, já estava cansado de ganhar dinheiro. Aí ele resolveu entrar na política por causa disso. Aqui a gente vê que não. Nessa parte, e isso está no mesmo livro. Isso é que é importante eu ressaltar para vocês, que tudo isso está no mesmo livro. Ou seja, é uma contradição isso aqui. Porque os caras já estavam puto com isso. Porque os caras tinham que pagar imposto pra caralho, se fudendo. Todo mundo se fudendo. Os liberais, tudinho tomando no cu. É rico, pobre, o caralho é quatro se fodendo, literalmente. Até os políticos, os liberais políticos estavam tomando no cu. Eu acho que chegou uma hora que eles pensaram: peraí, mano,
Por que a gente se fode aqui e esses filhos da puta ficam de boa, velho? Nem imposto paga essas desgraças. E foi aí que veio a luz. Aí foi aí que Loki bateu na cabeça dos caras. Foi aí que veio aquela faísca do Loki na cabeça dos caras. Deles pensar, porra, mano, que negócio esse daí? A gente tá aqui, fez um contrato social, só que o Estado não tá liberando nada pra gente. O Estado tá sendo injusto com a gente. Cadê o nosso direito aqui de resistência? Por duas vezes, na primeira em 1934, assistido por Turgot, economista fiscal geral do Reito, e na segunda em 1787, assistido por Necker, banqueiro fiscal geral, propôs, convocando os notáveis, suprimir os privilégios e obrigar o clero e a nobreza a pagar os impostos. Lembrando que esses notáveis eram tipo os fudidão do funcionalismo público lá. Os notáveis eram o clero, representavam o clero e a nobreza. Aí teve o cara que chega lá e fala, mano, o negócio tá quebrando aí. Vamos tirar alguns privilégios aqui de vocês, porque senão o bicho vai pegar fogo aí. Foi basicamente isso. Não foi porque os capitalistas estavam cansados. Era porque quem mais se aproveitava do capitalismo era o próprio Estado absolutista, meu amigo. Outra coisa também, eles nunca imaginavam que os caras iam ficar revoltoso, cara. Uma vez que, como eu botei aqui, tinha o poder religioso e o poder legal. Então eles não acreditavam que ia ter uma revolução. Mas o pau estava começando a quebrar. As pessoas já estavam ficando putaças com isso. As pessoas não. A ideia liberal estava começando a pegar camadas cada vez menores das pessoas. E as pessoas estavam vendo que é isso aí mesmo, mano. O negócio está quebrando aqui. Tô me fudendo aqui de pagar essa porra desses impostos, filha da puta, e os caras lá de boa. Então isso tava ganhando gente, essa ideia. Aí vem o ponto que vocês já devem saber o porquê que eu comecei dando uma reflexão para vocês. Vocês estão vendo que o político faz uma coisa e o movimento social faz alguma coisa também totalmente diferente, em níveis diferentes, em realidades diferentes. E nesse caso aqui em específico, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a encontrar uma ideia em comum. Tanto os movimentos sociais, quanto o liberalismo normal, quanto o liberalismo político. Então essas três linhas encontraram algo em comum. Que era o quê? Imposto fudido no meu rabo. Então isso uniu eles. Em ambas as ocasiões, os ministros foram forçados à renúncia e o Conselho dos Notáveis, insubmisso, insistindo em manter privilégios, olha aí, e resistindo ao gravame tributário dissolvido, esses ministros, entretanto, embora não tenham conseguido acabar com os privilégios, precipitaram a emergência de forças sociais, até então contidas, incentivando uma política de liberação do comércio de cereais, abolição do trabalho gratuito dos camponeses na construção de estradas, supressão dos grêmios corporativos e a emancipação de fazendas. Vamos lá, vamos pensar no que ele está querendo fazer aqui. Tinha os conselhos, o Conselho dos Notáveis, que era os caras furidos, que era tipo legislativo. Vamos dizer que esse Conselho dos Notáveis é a mesma coisa do Senado que a gente tem hoje. Então o Conselho dos Notáveis era como se fosse o Senado. Então o Senado não queria que perder os privilégios lá. O clero e a nobreza não queria perder os privilégios. Então era um combate o quê? Se a gente está vendo aqui, é um combate do Estado contra o capitalismo, cara. Se a gente parar para pensar um pouquinho, usar 2 neurônios, o capitalismo está batendo de frente com o Estado. Se você parar para pensar um pouquinho aqui. Aí, como ele estava vendo que o pessoal estava se organizando, entrando dentro de movimentos sociais, aí o que foi que eles fizeram? Começaram a soltar um pouquinho, um jabazinho ali para os caras. Aí o que foi que eles fizeram? Comércio de cereais, abolição do trabalho gratuito lá dos camponeses. Olha só que fila da putagem, mano. Botava os caras para trabalhar lá na construção de estradas e não pagava, mano. Trabalho gratuito lá. Vai, você vai trabalhar de graça, porra. Aí tinha também a suspensão, isso aqui é muito importante. Suspensão de grêmios corporativos. Porque as corporações, elas estavam ganhando poder. E nessa época não tinha como comprar as corporações. Ainda não tinha a ideia que tiveram lá na Itália, lá tal, que você sabe qual é, de fazer grandes corporações lá tal para derrubar os menores. Ainda não tinha essa ideia que começa com F. A emancipação das fazendas reais. Então eles começaram a
liberar as coisas lá pros caras pra ficar numa boa. Fica numa boa, esquece que vocês estão pagando imposto aí. Só que isso não foi o suficiente. Os movimentos sociais e a famosa burguesia, ela já estava enraizada. A ideia já estava enraizada em vários níveis. Aí já não tinha mais como parar aquilo dali. A combinação das demandas das novas forças sociais populares, então aqui a gente vê que existiam movimentos sociais que estavam junto com a burguesia. Então existia a burguesia, existiam movimentos sociais. Agora uma coisa que está aqui, ó, a burguesia é algo muito grande. Não é só os super ricos, como a gente acredita hoje em dia, como querem que a gente acredite que a burguesia é os super ricos. Burguesia poderia ser qualquer comerciante lá, porra. Mas aqui bota só burguesia enriquecida pelas atividades comerciais. Até uma véia botava uma banca lá para vender fruta. Já era burguesa aquela porra lá, velho. E não era super rico. O problema aqui, eu vou te dizer qual é. O problema aqui é que os caras começaram a acordar. Começaram a ver que estavam sendo explorados. E não era pelo capitalismo. Estava sendo explorado, era pelo Estado. Esse era o problema. Aí agora a gente vai passar para alguns pontos importantes aqui. Nós tínhamos os Estados Gerais, que era voto por ordem. Que os Estados Gerais ficou sendo tipo uma assembleia, vamos dizer assim. Uma assembleia. Pronto! Congresso, que a gente tem, o Congresso Nacional. Que é a mistura da Câmara dos Deputados e os senadores. Então a ideia desses Estados Gerais era basicamente essa. Aí lá tinha voto por ordem, aonde tinha os notáveis, que a gente já conhece, e o terceiro estado, que era a burguesia e o povo lá no geral. Tal. Geralmente era 2 contra 1, porque o voto do clero e a nobreza valia como 2. E só tinha um voto só o pessoal lá. Que os notáveis lá tinha 2. Era o clero e a nobreza lá. E cada um tinha um voto lá. Eita porra. E os caras só tinham um voto lá e era por ordem. Aí tipo os caras davam 2 votos, eles davam 1. Aí sempre era 2. É tipo aquela divisão lá do pica-pau lá. 1 pra você, 2 pra mim, 1 pra você, 4 pra mim, 1 pra você, 200 pra mim. Aí eles começaram a vir a ideia de duplicar os votos, porque os notáveis eram menores e o terceiro estado era maior, mas só tinha direito a um voto, praticamente. Aí veio a ideia de duplicar os votos. Aí o que foi que o pessoal dos notáveis fez? Vendo que estavam querendo duplicar os votos, aí eles começaram a querer quebrar por votação por estado e por seções separadas, para tentar diminuir um pouquinho esse apoio do terceiro estado. Mas o terceiro estado era o povo, praticamente. Aí o que eles faziam? Ia para o voto nominal e para a sessão conjunta. Era isso que eles queriam, porque assim eles quebravam a nobreza e o clero. Então vocês estão entendendo como a política... Quando a gente entra na política, mano, o negócio muda. Porque a política, ela depende de estratégia, ela depende de conversa, ela depende de reuniões, que são um saco. E é tudo essas porra, mano. É diferente, política é diferente do que você tá lá no movimento social, lá gritando e tal. Aqui eles tinham que ir com estratégia. Porque os caras estavam usando estratégia. Pegar aqui, voto por estado. Pra fuder, quebrar as pernas dos caras. Sessão separada, pra fuder e quebrar as pernas do cara. Já que eles podem dar votos por maioria, por ter mais gente, a gente separa eles. Aí a gente vai ter uma vantagem. Aí contra isso o terceiro estado vai botar voto nominal, voto por pessoa, que a gente tem mais gente. E aí? E a sessão conjunta? Tomaram no cu. Aí ficava essa briga. Até que o rei percebeu que já estava uma zoeira fodida isso daí. Quando o rei percebeu isso, aí ele tenta barrar o terceiro estado. O terceiro estado começa a criar a Assembleia Nacional. E o rei começa a querer mandar nas reuniões. Quando ele vê que o negócio está ficando muito fodido mesmo, que a nobreza e o clero tá perdendo pra caralho, aí ele começa a censura. Começou a censurar as reuniões. Aí o pessoal do terceiro estado começa a querer criar a Assembleia Constituinte. O rei vendo que aquilo dali já estava fudido, na boca dele já, a Assembleia Constituinte fudida. Aí ele tenta fazer mais censura, mais zoeira fudida. Aí acontece a Revolução Francesa. É isso aí, galera. Simplesmente isso. Por isso que eu sempre digo, censura bastante. Censura fudido, cara. Pode continuar censurando. Porque o que vai acontecer como resultado disso é a Revolução Francesa. Simplesmente isso. Pode censurar à vontade. E nós chegamos no final do vídeo de hoje. Porque a gente vai falar sobre como, depois que o rei perdeu, a gente tem só
liberal político. Esse aqui é um problema que foi explorado por Karl Marx, que é quando o rei sai de cena, o clero e a nobreza saem de cena, e agora só existem liberais políticos. E esses liberais políticos, eles começam a se dividir como aqueles que querem ser mais à direita e aqueles que querem ser mais à esquerda da coisa, que querem continuar a revolução, e aqueles que querem se apegar àquilo que o Estado tinha, as bases que o Estado tinha, e os outros já querem ir para o outro lado, querem ter fuzoeira fodida, machado fodido. Então aqui é essa a questão. O inimigo vira outro. O inimigo agora é outro, porque aí começa a briga por interesse entre esses políticos que se tornaram vencedores, porque eles tinham interesses individuais e muitas vezes se fazendo de coletivos. Nós temos políticas novas surgindo, porque eu já falei para vocês, não existem heróis aqui. Depois que esses liberais eles ganham, eles querem suas próprias ideias ali. Então é aí que surge a direita e a esquerda, a ideia de direita e esquerda, porque ali, quando o rei cai, os caras começam a ter ideias diferentes de como eles iriam fazer a revolução. E aí começam a surgir ideologias diferentes, as ideologias políticas. Isso aqui é muito interessante vocês entenderem o porquê das coisas. Porque as ideologias políticas, elas começaram como interesses individuais. Esses interesses individuais, por poder, começam a gerar polarizações depois que o rei sai fora. E é nesse caldo aqui que vocês estão vendo que o Karl Marx entra. Toda essa putaria, esse é o mundo de Karl Marx, para vocês entenderem melhor. Todo esse mundo de putaria é onde ele estava inserido. Então, obviamente que para ele todo mundo era liberal nessa porra. Porque quem foi que derrubou o rei? Foi o liberal, porra. Quem é que ganhou muito poder com isso daí? A burguesia, porra. Então é isso que vocês precisam entender. Qual é o poder que tá fudido? O capitalismo, porra. Vocês estão entendendo? Aqui não existe nada por acaso, mas existem coisas que estão acontecendo. Realidades que estão acontecendo. E as pessoas vivendo essa realidade começam a refletir sobre ela. Falei isso no helenismo também. As pessoas começaram a refletir aqui também. Karl Marx, o que foi que ele fez? Ele refletiu sobre isso, sobre a realidade filha da puta que ele estava vivendo. A mesma coisa do pessoal na época do liberalismo lá, com os impostos fodidos. Então a realidade, a forma como a gente encara a realidade é muito importante, porque vão surgindo novas formas de você tentar agir dentro dessa realidade. E é exatamente quando o rei cai que começam a surgir vários tipos de poder, começam a crescer, que é o poder econômico, o poder político e o poder social. Antigamente existia o rei centrado em um poder, mas como agora existem duas coisas brigando, que era a direita e a esquerda, virou como se fosse uma máfia. Porque como é que funciona uma máfia? Se você perde poder, quanto mais poder econômico você tem, mais poder político e mais poder social, mais coisa você compra e mais fode ao outro lado. Aí você ganha mais poder. E assim vai surgindo as ideologias que a gente vê hoje, como uma briga de interesses. E através desses interesses se criam ideologias para se agariar o poder social. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E na próxima a gente vai estudar Karl Marx. Então até a próxima aí, galera. Valeu!